A história de hoje, ela é, assim, assustadora. Eu diria que dá pra fazer um filme de terror com ela. Porque realmente foi muito difícil é, passar por isso, porque eu era novo convertido e também, né, inexperiente, não era uma pessoa experiente. Então, eu estava começando, né, minha carreira de libertador, opa, apertei errado aqui. Começando a minha carreira de libertador. É, primeiro, como o tema do vídeo é que a menina levitou, e esse é o momento mais estranho dessa história, a levitação, deixa eu explicar para vocês como é que funciona essa alteração de estado físico através de forças místicas. A gente precisa entender que toda força mística, seja um feitiço, uma bruxaria, ele precisa usar algum tipo de lei da física, né? Pô, então como é que é então? Só se for um milagre feito por Deus, que aí não precisa. Entenda, os milagres feitos por Deus não dependem de leis da física, porque Deus é o criador da física. Então, se Deus quiser inverter a ordem das coisas, Deus pode, mas o diabo não é criador. Então, entenda, o diabo ele tem que se valer de coisas que são leis físicas, tá? É, e aí, para que um objeto se movimente, o que o diabo faz? Ele altera campos eletromagnéticos. Você já pegou um ímã e já brincou com o ímã, né? Dependendo do lado que você vira o ímã, ele gruda. Dependendo do lado que você vira, ele se repele. Por quê? Porque, no caso da física, os opostos se atraem. Então, se um lado é negativo e outro lado é positivo, na linguagem física, o lado negativo tem mais elétrons, o lado positivo tem mais prótons. Eles se grudam, eles se atraem. Se você virar o ímã para o lado negativo e o outro lado negativo, eles se repelem. Ou positivo, positivo, eles se repelem. Tá? Essa é uma lei da física. Então, o que acontece com as coisas? As coisas têm polos magnéticos. Quando o mundo espiritual quer movimentar alguma coisa, quer mover alguma coisa, ele gera uma energia, eu vou chamar de energia para ficar mais fácil para vocês entenderem. Ele gera uma energia tão grande. Pastor, mas energia, essa palavra não é meio mística? Então, mas se a gente for olhar Jó, capítulo 4, nós vamos lembrar que o amigo de Jó, ele viu o demônio que estava tentando, né, que estava atacando Jó, que a gente sabe pela palavra bíblica que era Satanás, porque é, ele viu esse demônio. Tanto que ele cita o demônio como um vulto. E todos os pelos do corpo dele se arrepiaram, se eriçaram. Como que há esse arrepio? Ah, pode ser causado pelo medo que ele sentiu? Pode. Mas também pode ser causado pelo campo energético daquele demônio. Imagine, os demônios têm energia? Tem. Eles são seres espirituais, são seres energéticos. Outra prova disso bíblica é lá em Mateus capítulo 12, verso 43, que Jesus disse: quando um espírito maligno é expulso, né? Sai de alguém, é expulso, ele diz, ele é levado, ele é enviado, mandado para um lugar desértico e tenta encontrar repouso. Peraí, mas por que esse espírito maligno, esse demônio, que estava numa pessoa e foi expulso, obviamente pelo poder do nome de Jesus, a gente entende isso agora no período da graça, e ele tem que ir para um lugar deserto procurar repouso, descanso, porque ele perdeu energia, teve uma perda de energia, ok? É como você quando está trabalhando o dia inteiro, está muito cansado, você perde energia. O que te recupera energia? O repouso, o sono, a alimentação, né? Um banho quente. Às vezes a gente está tão cansado mentalmente que a gente não quer nem... A gente quer sentar e olhar para a parede. A gente liga qualquer canal na televisão e fica olhando a televisão ali, não está nem prestando atenção, né? Porque só quer repousar, recuperar energia. Então, demônios são seres energéticos. Como seres energéticos, ou seja, como seres que têm energia, eles perdem ou ganham energia. E eles conseguem alterar o campo energético das coisas. E aí que está essa sacada da movimentação de coisas.
Por isso que os bruxos movimentam coisas, conseguem mover nuvens. Dentro da bruxaria era muito comum, logo nos primeiros anos, quando eu estava estudando bruxaria, feitiçaria, dentro de tratados do satanismo, comum testar poder, poder mágico, movendo objetos, fazendo buraco em nuvem, movimentando folhas de árvores ou de plantas, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma planta no estúdio, tem uma planta que é de plástico, né? Vamos supor que fosse uma planta viva, fazer movimentos para que a planta se movesse. Então, isso acontece com alteração de campo magnético. E qualquer objeto, pegar minha garrafa d'água, qualquer objeto que passe aqui, ó, sem que alguém mova, é porque houve uma alteração do campo magnético. Essa alteração estrutural fez com que a base do local e o objeto tivessem com a mesma polaridade, então eles se repelem, tá bom? Então é isso que é a explicação, de forma simples, sobre levitação e telecinese. Bom, era o primeiro momento do meu ministério como libertador. Eu estava recém-convertido, já estava liberto, já era um menino que eu sempre orei muito e conhecedor profundo da Bíblia, desde sempre li muito a Bíblia, estudei muito a palavra de Deus, sempre entendi, irmãos, que não há libertador que não conhece a Bíblia, não há libertador que não ora, não há libertador que não adora a Deus. Para você ser um libertador, você precisa adorar a Deus, você precisa louvar ao Senhor, você precisa ter uma vida de adoração e de fidelidade a Deus. E aí o meu pastor, que eu falei na live passada sobre... na live passada foi sobre o rapaz acorrentado na árvore. Que o meu pastor, ele era tradicional, mas ele começou a entender de libertação porque ele tinha um irmão que era tremendamente endemoniado. E as pessoas que sabiam do caso do irmão dele e acompanhavam a trajetória do pastor, começavam a chamar ele para orar com pessoas perturbadas espiritualmente. Então, como nós nos interessávamos pelo assunto, eu e mais um grupeto ali de 5 jovens, eu e mais 5, o pastor meio que formou um ministério de libertação informal. Não era público na igreja, a igreja não sabia, o conselho da igreja não sabia, eles não aprovariam isso. Então era meio que só nós, assim, sabe? Era um grupo, eu vou dizer, um grupo secreto. É feio falar isso, né? Porque parece estranho, mas um grupo fechado, porque a igreja era tradicional. E quando ele ia orar com alguém em situação de possessão demoníaca, ele nos convidava. Em alguns casos, íamos os 6, todos apinhados dentro do carro dele. Ele tinha um carro bem, né, uma variante. Íamos todo mundo lá apinhado no carro. Ou ia um ou outro, tá? E nesse caso específico, fomos os 6. Então, o pastor, ele nos chamou e o quadro era o seguinte, tá? Ela estava possuída por demônios há vários dias. Então, eles levaram padre, jogou água benta nela, aquela coisa toda, não deu. Rezaram o terço, não deu. Levaram um paranormal, que era espírita, kardecista, só piorou. Cada vez piorava mais. Cada pessoa que eles levavam para tentar tirar o encosto, tirar, sabe lá o que eles não sabiam o que era, só piorava a situação dessa moça. Essa moça devia ter em torno dos 20 e poucos anos. Ela era um pouco mais velha do que eu. Eu, nessa época, deveria ter uns, sei lá, 19, 20 anos também. 19 para 20, eu acho. E ela devia ter uns 20 e poucos, 22, 23 anos. Ela estava muito debilitada, tá? Então, como começou o quadro de possessão dessa menina? Essa menina começou a ter uma doença que ninguém sabia o que era. Essa menina tinha delírios psicóticos, provavelmente ela era uma paciente psiquiátrica. Eu não a conhecia antes e não a acompanhei depois. Eu só vivi a história no dia, né? Ela tinha delírios e tal, e ia em hospitais psiquiátricos, então ela já era, né, Só que os médicos supostamente não encontravam a doença. E ela começou a piorar. E aí começou a aparecer mancha no corpo, começou a aparecer ossos quebrados, do nada, parecia ossos quebrados. Ela
ela parecia dente quebrado. Ela estava comendo normal, caiu o dente da frente dela. Sabe? Uma coisa assim absurda, assustadora. Cai cabelo e tal. Unha. E aí os pais começaram a se desesperar e começaram a chamar a gente para fazer benzimento, é, garrafada, essas coisas. Não sei se vocês sabem os termos, né? Garrafada é tipo um chá que os feiticeiros fazem com água de chuva, água de cachoeira, plantas, ervas, consagrado, bota a garrafada enterrada na terra por tantos dias, consagra as entidades da mata, não sei o que, como se fosse virar é um feitiço, né? Uma poção. E aí eles vendem essas poções para as pessoas beberem essas poções para curar de todos os males, etc e tal. Então, até essas garrafadas ela tomou, essas bebidas, e só foi piorando. Até que alguém trouxe para a família que existia um pastor no bairro tal que orava com gente possuída por demônio. E chamaram o pastor. E o pastor disse: Olha, eu vou, mas eu vou levar a minha equipe de libertação. Veja, eu era um jovem que fazia parte da equipe de libertação. Eu estava super orgulhoso de estar participando disso. Para mim era realmente muito precioso, né? Imagina, eu jovem, ex-satanista, ex-feiticeiro, bruxo, de repente estava ali enfrentando o mal. Então era muito legal. Bom, enfim, nós fomos. Eles moravam numa casa, era um bairro lá na cidade de Cascavel, na época. Não tinha favela, bairro muito pobre. Onde eram os bairros pobres? Eu tô falando aí de 20 e poucos anos atrás. Eu tô com 48, se eu tivesse 20, então 28 anos atrás, quase 30. Tá? Então, assim, onde que eram os bairros pobres? Eram os bairros mais ruralizados, assim, os mais próximos da borda entre a cidade e o rural, né? O sítio. Mas, assim, os bairros ali, mesmo que distantes do centro, porque Cascavel sempre foi uma cidade grande para a região, ela é muito, muito grande territorialmente, eram bairros ok, assim, sabe? Bairros ok. Casa de alvenaria, normal e tal. Nós fomos lá. A primeira coisa que eu lembro que quando a gente foi recebido pela família, eu achei o pai e a mãe muito estranhos. A primeira coisa que eu lembro, assim, a memória, imagina, são quase 30 anos atrás. Eu tento lembrar da cena, eu lembro do pai e da mãe nos recebendo, eles eram muito estranhos. Estranhos de que jeito? Eles tinham uma postura diferente, eles tinham um olhar diferente. Eu conheci, Deus me perdoe, Deus me livre de fazer juízo de valor agora, mas eu lidei com muitos satanistas antes de me converter e bastante depois de eu me converter, tá? E lidei com muitos psicopatas, tá? Satanistas que eram psicopatas, assassinos, pessoas que o trabalho deles era matar pessoas, tá? Eu conheci assassinos. Não me envolvi com esses tipos de crimes, jamais. Tenho minhas mãos limpas diante de Deus. Mas eu conheci pessoas muito malignas, muito, sabe, frias, com uma mente psicopata. E quando eu olhei para esse casal, eu lembro até hoje que eu pensei, eles são dois psicopatas. Eles tinham uma aparência, um jeito robótico, sabe? Estranho, assim. Não demonstravam. Se Deus o livre, se fosse minha filha, eu estaria desesperado. Eles estavam naturais, assim, tipo, pois é. A casa era de uma casa de classe média, mas assim, com um aspecto de casa de favela. Pobre. Não estou falando aqui que quem mora na favela é pobre, relaxado e fedorento e sujo, mas imagine aqui aquelas favelas que a gente vê na televisão, que tem lixo na rua, tem esgoto a céu aberto, tem rato andando, tá? A casa era mais ou menos assim. Suja, com cheiro ruim e tal. O quarto que ela tava, a gente entrava na sala, tinha ao lado esquerdo tinha uma pequena entrada que dava para um corredor que dava para os quartos. E a cozinha era diante da sala. Aí tinha não lembro se tinha um banheiro aqui ou aqui, mas o quarto que ela estava era um quarto passando pela sala, pela cozinha, um quarto dos fundos. Como antigas dependências de empregada, lá pro fundo, tá? Então ela não estava dentro ali da casa, ela estava no quarto do fundo. O quarto do fundo, ele estava
fechado, a cortina não era uma cortina, era como se fosse um cobertor velho. Então era um quarto escuro, com cheiro de mofo, muita poeira. Eu, com rinite alérgica, recordo bem disso. É, que mais? Ela estava na cama, deitada, tá? Coberta até a cintura, e tinha um terço ou um rosário, eu nunca sei a diferença, na cabeceira da cama. Cama de madeira, tinha um terço pendurado na cabeceira da cama. Primeira coisa que o pastor chegou, foi lá, pediu licença para os pais para entrar, nós entramos atrás do pastor, ele sentou do lado da cama ali e ela estava dormindo e ele colocou a mão na cabeça dela e fez assim para ver se ela tinha febre, tá? E ele falou o nome dela, que obviamente eu não vou falar, chamou de filhinha, e ela não acordou. Aí o pastor pediu, esse rosário aqui, esse terço, de quem que é? Daí falaram, foi alguém que veio rezar ali para libertação e deixou ali para proteção dela. O pastor falou, tem que tirar. Aí a mãe e o pai, que provavelmente eram católicos, falaram assim, não, mas foi data, não, tem que tirar, senão eu não vou orar. Aí o pai olhou para a mãe, eu o tempo todo olhando para aqueles dois caras. Eu achei que eles eram psicopatas assassinos, assim. Eu tava com medo deles. Eu tava com medo de tudo, tá? Mas ele olhou para ela assim e ele foi pegar o rosário. Aí o pastor falou, não, eu tiro. O pastor era bem brutão, pegou o rosário. Quando ele pegou o rosário, ele teve que se levantar para pegar, ele se debruçou sobre o corpo dela para poder pegar. Nesse dele se debruçar, ela acordou já possuída pelo demônio num pulo que ela deu como se fosse um soco assim com as duas mãos na barriga dele. Pô, o pastor era mais alto que eu tenho 1,80 m, ele tinha 1,85 m talvez. Forte, grande, pesado. Deu um pulo que o soco que ela deu nele, ele meio que foi para trás, com o rosário e tudo, o rosário até estourou, eu acho. E a cama deu aquela balançada, era uma cama baixinha, a gente chamava de cama de campanha, que tinha aquela partezinha aqui onde o rosário estava preso. E ela já possuiu pelo demônio, o pastor tinha uma certa experiência, segurou ela pelos braços, aqui pelos antebraços, e falou pros meninos, segura. Os meninos correram, seguraram as pernas, e eu tava do lado dele, encostado na parede, ele me chamava de Carlão, ele falou, Carlão, segura a cabeça dela, porque ela tava batendo muito e podia machucar o pescoço. Eu vim por uma fresta que tava entre a cama e a parede, aqui da cabeceira, e eu sempre fui magro, hoje eu tô um pouco menos, mas eu era bem mais magro, me enfiei ali atrás da fresta, e com a barriga na cabeceira baixa da cama, eu segurei a cabeça dela pressionando contra o travesseiro. Pra ela não machucar o pescoço. Então eu segurei assim. Bom, primeira coisa que o pastor falou, ele falou pra todo mundo assim, ninguém fecha os olhos. Ninguém fecha os olhos. Nossa, isso pra mim já foi assim, um desespero, porque a primeira coisa que eu queria fazer era, primeiro, eu não queria estar ali. E a primeira coisa, estando ali, que eu queria fazer era fechar os olhos, porque a cena era terrível. Ela tava com uma cara. Eu já tinha assistido o filme do Exorcista e parecia muito com aquela cena do filme do Exorcista. Então, ela tava com aquela cara transtornada e falando, e ela falava e babava, e era uma cena muito terrível. E eu fiquei em cima dela, segurando ela, meio que pela têmpora aqui. E eu tentava não olhar pra ela e olhar pra tudo, e de olho no pai e na mãe, porque eu achava o pai e a mãe estranhos. Aquela cena foi aterrorizante. O pai e a mãe fizeram o quê? Deram 2 passinhos para trás, ficaram na quina assim, no meu olhar direito, seria no lado esquerdo do pé da cama. Os dois ficam com a mãozinha assim na cintura, olhando. Não esboçando reação, não esboçando pânico, não esboçando tristeza, medo, não são católicos, com a mão levantada orando, nada. Assim, tipo, observando. E misericórdia, gente. Olha, eu me arrepio de lembrar. E, de repente, começou uma latição de cachorro ao redor daquela casa, porque esse quarto... Então, imaginem assim, ó, vocês entraram numa sala de uma casa, passaram, lado esquerdo seria um corredorzinho com os quartos, não é aqui que você entrou, você passou reto, tinha uma portinha lá que você foi para uma cozinha grande, e lá na cozinha tem uma outra porta que dá para um quarto lateral, que tem ligação com uma varanda, uma lavanderia. E aí o quintal da casa, que é cercado. As casas no Paraná são todas cercadas, com muro ou com cerca. E daí tem cachorro solto no quintal. E uma latição de cachorro, os cachorros dos vizinhos latindo, os cachorros da rua latindo,
começou uma latição de cachorro e começou a piscar as luzes da casa. Bem semelhante a quando vai dar uma tempestade e começa a energia falhar. Já aconteceu isso na sua casa? Quando vai dar uma tempestade e começa a energia falhar, começou a piscar a luz e a menina começou a rir. E ela ria e gargalhava. E eu segurando a cabeça dela. Meu Deus do céu. Eu acho que, sinceramente, eu acho que eu fiquei. Se eu não fiquei 3 meses dormindo de luz acesa, eu acho que eu fiquei de 2 meses e meio a 3 meses e meio dormindo de luz acesa. Do pânico que eu passei naquele dia. Aí piscava a luz. De repente, a gente escutou um barulho de uma porta batendo dentro da casa. E o pastor, que era bem afoito, ele olhou pro pai, que estava aqui, porque o pastor estava... Imagine, tá? O corpo tá aqui, né? O corpo da menina. Eu tô aqui na cabeceira, olhando para ele aqui, os pais estão ali, tá? O pastor olhou pros pais e falou assim, tem mais alguém na casa? E o pai falou, não, só estamos nós. E ele falou, quem abriu e fechou a porta lá então? E aí o pai falou, não, quando ela tem esse negócio, isso acontece. Barulho de porta abrindo, janela abrindo e fechando. Nossa, foi assim, horripilante. Horripilante. Agora aconteceu uma coisa que eu não sei se foi minha sensação ou se todos sentiram, mas eu comecei a sentir um frio, como se tivesse ligado o ar-condicionado. Não tinha ar-condicionado na casa. Não tinha. Naquela época, ar-condicionado, só rico tinha. Começou um gelo na casa, baixar a temperatura, um frio, de eu começar a tremer de frio, associado ao medo, etc. Suando frio, suando e tremendo de frio. Eu olhava para os olhos dos meninos, os meninos todos apavorados, segurando aquela garota pelas mãos, pelos pés. O pastor orando em nome de Jesus, orando. O pastor tinha um hábito, uma prática que eu não tenho. Então veja, eu aprendi muito com a experiência. Ele falava com o demônio, ele perguntava coisas pro demônio. Eu não faço isso, não incentivo, não ensino. E ele ali, dando ordem pro demônio, perguntando coisas, o demônio querendo falar e não sei o quê. E aí teve um momento que, e eu aqui olhando, mas não, eu não olhava pra garota, assim, eu olhava pra cena. Eu tinha medo de olhar pro rosto dela. E sempre de olho nos pais da garota. Chegou um momento que o pai dela e a mãe, ao mesmo tempo, estavam assim, eles foram botando a mão que assim, ó, e eles foram virando o olho foi ficando branco, e eles foram encostando na parede, eles foram espasmando e tendo uma convulsão e babando, como se eles estivessem tendo um ataque epilético. E um encostou no outro e foram babando e caindo no chão. E aí começou um desespero, porque todo mundo começou a gritar assustado. E a menina endemoniada se batendo, os meninos segurando ela. E ela rindo e os pais caindo ali, convulsionando. E o pastor com uma mão apontando para a menina endemoniada, repreendendo em nome de Jesus, com a outra mão apontando para os pais, ordenando algo. E nisso eu peguei e fechei os olhos assim, comecei a orar em espírito de oração, espírito de oração. E aí eu lembrei que o pastor falou, não feche os olhos. Não feche os olhos. Eu só senti um estalo. Ela deu, como se fosse um karatê, com as pernas e com os braços assim. Ela jogou as pernas para frente e os braços para os lados. Os meninos tinham soltado dela, porque correram para socorrer os pais. O pastor tinha soltado dela, porque correu para socorrer os pais, porque ele achou que os pais estavam infartando, morrendo. E eu tava de olho fechado, eu fui o único que permaneci segurando ela pela cabeça. Quando eu senti esse estalo, que eu abri o olho, as pernas dela estavam apontando para cima. Entenda o meu campo de vista. Eu tô segurando ela aqui. As pernas dela estavam apontando para cima e as mãos abertas e ela flamejando, flamulando como se fosse uma flâmula, uma bandeira. Só o único ponto de contato que ela tinha com a cama, com o colchão, era a cabeça que eu estava segurando. E eu olhei nos olhos dela, ela estava com o rosto todo desfigurado e com os olhões esbugalhados assim, olhando fixamente nos meus olhos, ela não tirava os olhos de mim. Eu quase desmaiei de medo. Eu quase desmaiei de medo. Faz 28 anos mais ou menos que isso aconteceu. Até hoje eu lembro dessa cena com medo, com espanto, com pavor. Aí
Quando isso aconteceu, eu gritei, né? Comecei a gritar. Falei, gente. E eles voltaram ali, o pastor correu e botou a mão na cabeça dela e fez assim, ó. Eu não sei qual foi a tática dele. Ele tapou os olhos dela. E ele olhou pra mim e ele disse assim, Carlão, eu te falei pra você não fechar os seus olhos. E ele falou pra mim, porque o demônio queria entrar em você pelos olhos. Que loucura, não faz sentido. Isso na verdade, pra mim, nunca fez sentido. O demônio não entra pelos olhos, o demônio entra pelo pecado, maldição. Mas eu lembro dele falar isso. O demônio queria entrar em você pelos olhos. E eu falei, tá amarrado, Cé. Eu não usei tá amarrado, eu não usava esse termo. Eu falei, tá amarrado. Não, eu falei, tá amarrado. Qual foi o termo que eu usei na época, 28 anos atrás, tradicional? Sai fora, sei lá, qualquer termo assim. Seria o equivalente para o tá amarrado, para estar repreendido. E, e os meninos voltaram, dois deles, dois ou três, não lembro, seguraram o corpo da menina. E o pastor começou, em nome de Jesus, você vai sair agora. Agora você vai sair, em nome do Senhor Jesus. E a menina começou a espasmar. E aí ela foi assim, e o pastor deu uma ordem, e ela deu como se fosse um grito, e ela meio que desmaiou. E os pais manifestaram o demônio no chão. Os dois meninos estavam lá socorrendo os pais. Nelson, o nome do pastor, corre aqui. Pastor, corre aqui. E ele correu ali e orou com os dois pais. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nisso eu já soltei a cabeça da garota e fiquei ali morrendo de medo, tremendo de medo. Ele orou e expulsou os demônios que estavam nos pais também. Acordou os pais, recobrou o sentido dos pais, eles sentaram um pouco, voltou para a garota, eu do lado da cama, ele sentou do lado da cama, falou, ajuda ela a sentar, ela estava meio grogue, sentou, conversou com ela. Aprendi nesse dia o que fazer depois que você expulsa um demônio. Ele sentou e falou assim, qual que é o seu nome? Aí ela falou o nome. Ele disse, quantos anos você tem? Ela falou a idade. Ele disse, você sabe o que aconteceu agora? Ela falou, não sei. Ele falou, você foi possuída por demônios, por muitos demônios. Você sabe como eles entraram em você? Ela disse, eu não sei. Ele falou, eu preciso fazer uma oração com você, porque agora você está vazia por dentro. E eu preciso que você convide o Espírito Santo para habitar dentro de você, para que esses demônios que saíram agora não voltem mais. Você quer? E ela falou, eu quero. Aí ele fez uma oração e pediu para ela repetir, uma oração guiada. E ela foi repetindo a oração, convidando Jesus para ser o seu Senhor e Salvador e convidando o Espírito Santo para habitar dentro dela. E aí ele pegou e falou com os pais e orou com os pais também. E os pais confessaram também Jesus como o Senhor e Salvador da vida deles. Depois daquele momento, a gente saiu dali, foi para a sala. A menina estava meio fraca, bastante fraca na verdade, mas recuperada. Veio para a cozinha conosco, sentou. A família quis oferecer uma comida, um alimento, um café, um pão, muito comum no sul, né? O café da tarde, bolo, pão, essas coisas. O pastor não aceitou. O pastor foi muito sábio. E eu estava desconfiado dos pais desde o começo que eu entrei. Eu estava desconfiado desses pais. Mas, né? O pastor não aceitou, só aceitou uma água, bebeu uma água, leu a Bíblia para eles, explicou o plano de salvação, perguntou se eles entenderam a oração que eles fizeram dentro do quarto, lá nos fundos. Eles disseram que entenderam. E convidou eles a participar do culto no domingo. Isso era meio de semana. Explicou o horário do culto. Agora não me lembro se foi o culto de domingo ou foi o culto de meio de semana que eles foram. Enfim, um culto. E naquela semana, aquela família foi ao culto. Pela primeira vez na vida daquela família, eles entraram numa igreja evangélica. E o pastor contou. O pastor tinha esse hábito terrível de contar as peripécias dele. Eu falo que é um hábito terrível porque eu fui desgastado no início da minha conversão, porque toda vez que vinha um visitante num culto, ele me chamava para dar meu testemunho. Ele estava pregando lá, daí vinha um visitante no culto, ele falava, terminava a pregação, ele dizia, eu ganhei um satanista para Jesus,
foi um dos grandes, um dos maiores. E aí, Carlão, conta aqui o teu testemunho, Satanismo. Aí eu ia lá e contava o testemunho. Ele me desgastou bastante nisso, infelizmente, querido. E aí ele contou para a igreja todo o episódio daquela família e convidou aquela família a ir à frente para receber uma oração com imposição de mãos da igreja. E a família recebeu a oração e não manifestou demônios. E depois aquela família passou a ir algumas vezes no culto. E aí, pelo que eu fiquei sabendo, eles congregaram numa igreja do bairro. Mas esta foi a minha primeira experiência dentro de um ministério de libertação. Com uma moça, uma jovem, uma menina, possuída por muitos demônios, que levitou, e levitou muito, assim, sabe? Foi, eu não sei dizer quantos segundos foi isso, mas foi assim, coisa de 5, 6 segundos que ela ficou com as pernas no ar, que foi o tempo que eu gritei, que eles voltaram e agarraram ela. Foi muito, muito, muito assustador, muito assustador. Bom, não sei, e aí? Vocês já viram coisa assim? É terrível, né? É assustador. Assustador.